Olá, irmãos queridos, saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, estudarmos o texto Deus está no controle. Esse texto foi escrito pela irmã Vilmara Lima e ela o escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Uma para cada dia do ano. E quando a gente estuda o Manancial, estuda esse texto bacana aí que a irmã escreveu pra gente, tanto faz se é sozinho ou acompanhado, somos inspirados, exortados e edificados. E a gente acaba crescendo, né? Na vida cristã e se engajando com a missão de Deus. Como eu gosto de deixar bem claro, eu não escrevi o texto, foi a irmã Vilmara Lima, e eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não falo em nome de igreja nenhuma, não falo em nome de ter estudado teologia, porque eu sou pastora, porque eu sou teóloga, porque eu sou missionária, não sou nada, viu, irmãos? Eu sou apenas uma pessoa que ama a palavra de Deus, tá bom? E aí eu leio e compartilho com vocês. Vamos orar? Senhor, diante de tantas coisas que acontecem na vida da gente, de tantas impossibilidades e tantos desafios, que nós possamos aprender mais do que nunca hoje que o Senhor está no controle e que possamos deixar tudo nas tuas mãos. É o que te pedimos, que possamos aprender isso hoje ou confirmar o que já sabemos. Em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pega aí a sua Bíblia. E nós vamos ler um textão. Nós vamos ler 1 Samuel 29. A gente vai do versículo 1 até o 7. E depois a gente vai ler o 30, capítulo 1 até... depois nós vamos do capítulo 30, versículo 1 até o 18. Então são bastante versículos. Pega aí a sua Bíblia. 1 Samuel 29. Vamos lá? Então, vai falar sobre como os filisteus rejeitam Davi. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas, de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aques. Então, os comandantes filisteus perguntaram: o que esses hebreus vieram fazer aqui? E Aques respondeu: este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que ele está comigo e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele, exigiram. Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor dele se reconciliar com seu senhor do que entregando-lhe a nossa cabeça? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Bom, 3 dias depois, estamos no 30 agora, versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziglag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres e as crianças, e os demais foram embora. Quando Davi e os seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar:
traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia e nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você veio? Sou egípcio, escravo de uma malequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Negueb, ao território de Judá, a terra de Caleb, e tínhamos queimado Ziglag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. E o rapaz respondeu: se o senhor jurar por Deus que não me matará e nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas, estavam espalhados pelos campos, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Amém? Bom, irmãos, então estamos aqui com esse belíssimo texto, né? Esse texto que nos ensina que Deus realmente está no controle. Os versículos escolhidos pela irmã Vilmara são o 4 e o 6, que diz: então o povo que estava com ele ergueu a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Bom, irmãos e irmãs, a vida é cheia, cheinha de acontecimentos que nos deixam chateados, né? Que nos deixam decepcionados, angustiados. Eu fico imaginando aqui que Davi deve ter sentido a mesma coisa quando ele foi dispensado, né, da batalha. O pessoal falou: o que esse cara tá fazendo aqui? Porque eu imagino, né, que tinha toda uma preparação para ir para a batalha. Não era bagunçado assim, né? Ai, acordei, bom dia, hoje eu vou para a batalha. Não, devia ter toda uma preparação, inclusive psicológica, né? Mas não quiseram saber, eles foram dispensados, né? Falou para ele voltar para casa com os homens dele. Eu imagino que ele foi super jururu embora, né? Mas Deus faz tudo certinho, né, irmão? Se não dá ponto sem nó. O que Davi não sabia? Que essa dispensa de ir à batalha foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele naquele momento. E o Senhor já está lá, né? Ele está lá na frente, ele já sabia o que estava acontecendo lá em Ziglag. Então, aborrecido, né, com os filisteus, ele voltou para casa, jururu, cansado, e não imaginava que aquela atitude hostil dos filisteus para com eles, com os homens dele, na verdade, era a bênção que ele precisava na vida dele. Ele precisava voltar para casa. E nada o faria voltar para casa se ele não fosse dispensado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, sempre que as circunstâncias contrárias acontecem para a gente vê que alguma coisa assim que parece ser muito ruim se levanta contra a gente, temos que acreditar que o Senhor está nesse negócio, que Ele é soberano, que Ele está escrevendo e dirigindo nossa história, mesmo que a gente não entenda porque está passando por aquilo. Eu tenho passado por muitas coisas esses 2 últimos anos e muitas vezes
eu pensei, mas por que isso está acontecendo? Até agora, muitas coisas eu nem sei por que aconteceram. Mas eu sei que Deus está no comando. Eu creio nisso. E eu quero testemunhar nisso sempre. Para muitos de vocês que não me conhecem, eu tenho uma vida estável em São Paulo. De repente, minha empresa me transferiu para uma cidade a 200 quilômetros daqui. E eu fiquei sem meu marido, sem minha igreja, sem meus irmãos, meus amigos, sem minhas coisas e fui para esse lugar. Mas eu nunca, irmãos, nunca tive dúvida que Deus estava no controle. E agora Ele me trouxe de volta. O meu desejo é seguir os passos de Jesus Cristo. É seguir o exemplo da palavra, como Davi, né? Que falou, poxa vida, estou chateado, mas Deus está no controle. E ele teve prova disso, e eu também posso testemunhar que estou tendo prova disso também. Então, mesmo que a gente não entenda porque as coisas acontecem, a gente precisa ter certeza que Deus está no controle. E se a gente esquecer disso, se o nosso coração for dominado pela tristeza, pela amargura, aí o que acontece? A gente fica morrendo de pena da gente. Ai, coitado de mim. Aí fica que nem aquela hiena, né, dos anos 70, de um desenho que falava assim, chamava-se Hard, a hiena. Ó vida, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo. E a gente não quer ser como Hard, né? Aquela hiena. Nós temos que ter certeza que Deus está no comando. Então, irmãos, quando passar por situações que são além da sua força, além daquilo que você compreende, chora, se descabela, ó, diante do Senhor. Pai, não estou entendendo nada. Vamos estar lá em 1 Samuel 34, que diz assim: Então, Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Chorou mesmo, se descabelou. E é isso que a gente tem que fazer. Mas não é só ficar chorando e se descabelando. Aí você vai lá no versículo 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Então, nós temos que buscar ânimo em Deus, né? Busque em Deus a sabedoria para aprender por que você está passando por aquele sofrimento. Só o Senhor pode te dar consolo ao coração e entendimento. E aí foi o que Davi fez no versículo 8. E ele perguntou ao Senhor: Perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Então nós temos que nos lembrar que o Senhor está sentado no seu alto trono, agindo para quê? Pelo nosso bem, agindo por nós. Mas Ele está tão pertinho da gente, a distância de uma oração, irmãos. Ele não está num lugar inacessível, Ele está perto da gente. É só a gente orar, é só a gente se colocar diante de Deus. Então, você pode confiar que você não vai ficar desamparado um segundo sequer, mesmo que a situação seja angustiante. Pode confiar que a graça de Deus vai alcançar você, irmãos, onde você estiver. Onde você estiver, a graça dele vai alcançar você. Confia nisso. Onde você estiver, como você estiver, com quem você estiver. Você pode estar passando pela maior experiência de dor que você pode falar, não estou suportando. Mas Deus estará com você todos os dias. Não é um pedaço do dia não, viu, irmãos? Viu, irmã? Deus vai estar com você o dia inteiro. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Deus está no controle. É muito mais que uma frase feita, né? Que um clichê. É uma verdade profunda que conforta aquele que põe a sua esperança no Senhor. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que, se você acredita, como eu, que Deus está no controle, para nós o abraço é super, mega fácil de dar e super certo.
Quero que você decore esse versículo aqui, que é o nosso versículo do ano, 1 Tessalonicenses 5:9, que é a maior verdade que a gente poderia aprender. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, eu me despeço com a frase do ano que é: não tema, Deus já está lá.